Bom dia, meu povo. Aê, que animação, gosto sim. Muito bom. Temos pessoas nas salas auxiliares? Temos. Mostra aí para nós. Oi, pessoas da sala 8, bom dia. Sala 13, temos? Bom dia, pessoas da sala 13. Aê, nós. Bom dia para nós. Muito que bom. Vamos terminar com esse conteúdo de derivada? Vamos. A proposta da aula hoje é essa, tá? Hoje a gente vai aprender a fazer gráfico de funções em domínio qualquer, ok? Real, tá? Real, domínio qualquer. E aí, a gente finaliza fazendo um gráfico. E aí, na próxima aula, eu venho com aplicação de derivada, mas que já não tem mais conteúdo novo, tá? É só um jeito de olhar alguns probleminhas, tá? Ok, então vamos fechar isso. Para isso, para a aula de hoje ficar um pouco mais dinâmica, eu não vou passar vídeo. Seria o último vídeo dos gravados. Eu não vou passar vídeo, vou fazer uma brincadeirinha com vocês pelo GeoGebra, tá? Uma animaçãozinha, e aí eu venho e explico. Quem já quiser tirar uma foto do quadro, esse quadro aqui é a aula da gente, hoje, tá? Tá bem? Lembrando que o estudo dirigido está aberto, né? O estudo dirigido, ele é referente às 2 semanas anteriores, tá? Fica aberto até o fim de semana, até sábado. E a lista de exercícios tem que entregar amanhã. Tamo ligado? Tamo ligado. Sexta-feira tem encontro com os monitores. Tamo ligado? Então, tamo ligado. Então, tá bom? Alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Algum aviso aí da cabine para mim? Não? Tá tudo certo? Então tá ótimo. Então vamos que vamos? Vamos que vamos. Qual que é o conteúdo que a gente precisa para encerrar essas técnicas de fazer gráfico de funções, tá? A gente viu na aula passada, para fazer gráfico em intervalos fechados, era suficiente a gente ter o comportamento da função e a concavidade, porque como o intervalo está limitado, eu tenho o comportamento dela limitado naquele intervalinho, certo? Estou falando repetido, mas é isso. O comportamento dela, como a função é contínua, né? Imagem de intervalos vão em intervalos, então o comportamento dela vai estar fechado naquele domínio fechado, sacou? Então, é suficiente saber crescimento, decrescimento e concavidade. Claro, os pontos de crítica, os pontos de inflexão, tal, são suficientes para fazer o gráfico, porque o intervalo é fechado. A pergunta que vem é a seguinte: e se o domínio for aberto? Quando eu digo aberto, é que eu posso pensar para valores muito grandes, que a gente chama isso de mais infinito, muito grande positivamente, ou muito grandes negativamente, a gente chama isso de menos infinito, tá? Então, o domínio agora, ele percorre toda a reta real. Lembra que a gente falou que a gente, para estudar coisas com comportamentos globais, a gente olha localmente todos eles e depois vê o que acontece? É exatamente isso. Por isso que todas aquelas definições que a gente teve lá atrás fazem sentido nesse momento, tá? Todas aquelas propriedades fazem sentido nesse momento, tá? Então, eu vou olhar para um domínio qualquer. O que significa olhar para um domínio qualquer? Estou olhando para valores muito grandes positivamente, ou muito grandes negativamente, tá? Isso é denominado como mais infinito e menos infinito. Agora, do mesmo jeito que a gente pode olhar para o domínio, a gente pode olhar para o contradomínio, né? A gente pode olhar para a imagem da função. Então, como é que eu delimito o comportamento da função para valores muito grandes positivos e muito grandes negativos? Para delimitar o comportamento, tanto no domínio quanto no contradomínio, a gente tem o que a gente chama de assíntotas, tá? E tem um delimitador também que não necessariamente precisa ser em relação paralela ao eixo AX ou paralela ao eixo AY, né? Eu posso ter um delimitador do comportamento da função que tem alguma inclinação. E aí vem as assíntotas oblíquas ou inclinadas, tá? Então, assíntotas nada mais são que objetos que aparecem quando a gente vai estudar a função
ou próximo de um ponto que não está no domínio, tá? E aí, por isso que eu estou falando que agora a gente consegue fazer sobre qualquer domínio aberto. Então, ela vem como um estudo de uma função próximo de um ponto que não está no domínio, ou então, quando o x cresce, ou quando o domínio cresce muito positivamente ou muito negativamente, tá? Eu vou entender o comportamento da função, e aí vem a palavra, nos infinitos, tá? Mais ou menos infinito. O que a função está acontecendo para x muito grande ou para x muito pequeno? O que está acontecendo com a função? Porque, olha só, quando a função é contínua, todos os pontos estão definidos, né? Agora, existem alguns pontos que estão fora do domínio. Fora do domínio, eu não posso avaliar a função, concorda comigo? Porque ela não está definida. Se o ponto está fora do domínio, não tem valor da função ali definido. Mas eu preciso entender qual que é o comportamento da função para ponto fora do domínio. Concorda comigo? Eu quero fazer o gráfico do negócio, aí eu não posso dar um pulo ali. Alguma coisa vai acontecer, a função é contínua. Então, eu preciso entender o comportamento. Então, nesse momento, a gente quer entender a função para valores muito grandes de x e de y. E também a gente quer, de x, perdão, grandes positivo e negativamente. E também a gente quer entender o comportamento da função perto de pontos que não estão no domínio. Tá? Existe uma funçãozinha que a gente já aprendeu lá desde o começo, que é a função de proporcionalidade inversa, que o gráfico é uma curva chamada hipérbole, a gente viu lá no passado. Ela é a funçãozinha que nos inspira para essa teoria, tá? Então, eu vou fazer uma simulaçãozinha gráfica com vocês, para vocês entenderem que essas definições que eu vou apresentar para vocês fazem sentido, tá bom? Vem comigo com o computador. Eu não vou definir nada formal, nada com epsilon e delta. Isso já tem lá no material de vocês. Não vamos gastar tempo com isso, tá bom? Eu quero que vocês entendam esse objeto que eu vou apresentar para vocês. E aí a gente vai fazer exercícios para ver na prática esse negócio acontecendo. Sucesso? Tá bom. Hoje vocês estão atentos? Está bom, menino? Vem comigo aqui pro computador, rapidinho. Essa tela aqui é de um programinha chamado GeoGebra. Ele é um software livre. Você pode, inclusive, ir lá escrever GeoGebra e no computador ele abre. Não precisa ter conta, não precisa ter nada. Você só vai lá e faz simulações. É um programinha que a gente usa em matemática, tá? Mas mais em matemática, mas você pode usar em coisas de exatas em geral. Ele faz figuras planas, faz figuras em 3D, você tem animação, o negócio anda sozinho, ele é mó divertido. Inclusive, nos vídeos que eu fiz com vocês, o vídeo de hoje, se eu tivesse apresentado, ele é uma simulaçãozinha no GeoGebra, mas eu vou fazer ela aqui com vocês, tá bom? Então, vem comigo. Estou pegando aqui a função de proporcionalidade inversa, tá? 1 sobre x. O gráfico dela a gente já sabe fazer. Esse menininho aqui, né? Esse menininho aqui em vermelho, certo? Já apresentei ele para vocês em outro momento, ok? Raciocina comigo. Quando x é igual a 1, a imagem de 1 é 1, né? 1 sobre 1, 1, beleza? Beleza. Quando x, vamos pegar para valores próximos de... Esse aqui é para próximo de... Ah, tá. Vamos pegar para valores próximos de 0. Vem comigo aqui no quadro rapidinho. Nossa senhora, onde é que eu apago? Ah, vou apagar aqui. A função f de x igual a 1 sobre x, qual que é o domínio dela? Todos os reais menos o 0, né? Porque nunca na nossa vida a gente divide por 0, certo? Tamo junto. Agora, eu sei que ela é contínua, tá? Ela é um polinômiozinho ali, ela é contínua. Aí a gente já discutiu no passado que ela é contínua porque onde ela teria problemas seria no 0, não é isso? Mas o 0 não está no domínio, então ela é contínua. Beleza. Então, essa função é contínua. Ela é contínua e tem o x igual a 0 que está fora do domínio. Então, eu quero saber qual que é o comportamento da função próximo de 0. Essa é a pergunta.
Qual que é o comportamento da função próximo de zero? Porque o zero é o que está fora do domínio, certo? O gráfico dela, que a gente já sabe, é uma paradinha assim, e é uma paradinha assim. Então, eu quero próximo de zero, que está fora do domínio. Se eu pegar x igual a 1 aqui e for olhar para valores próximos de zero à direita, o que eu estou olhando na função é para valores à direita de zero, isso, não é? Então, o que na verdade eu estou fazendo? Estou pegando x e olhando para valores muito pequenos, próximos de zero, positivamente, muito pequeno, e vendo o que dá de valor na função. É isso que é a nossa simulação ali, tá? Tudo que eu fizer do lado direito vale do lado esquerdo. Ou seja, se eu pegar aqui para x igual a 1, por exemplo, e a partir dele começar a olhar para pontos próximos a zero pela esquerda, então eu vou pegar menos 1, menos meio, menos 1/4, menos 1/8, certo? Vou chegando próximo de zero pela esquerda, com valores negativos. Qual que é o comportamento da função? O que está acontecendo com a função? Ou seja, quais são os valores que a função está assumindo para isso, para esses valores, tá? E aí, é claro que a gente já aprendeu lá no comecinho que a gente não vai olhar isso ponto a ponto. Tem uma estratégia matemática, que é limite, que faz isso para a gente de uma vez só, tá bom? E é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou induzir para vocês essa notação de limite, tá? Olhando próximo do ponto, à direita e à esquerda. Limite lateral a gente já está careca de saber. Tem que olhar à direita e à esquerda do ponto. E agora vamos entender o que está acontecendo com essa função, tá? Entenderam o que está por trás? Então, vem comigo de novo. Então, eu vou pegar valores próximos de 1, próximos de 0, a partir de 1, tá? Então, sei lá, o próximo aqui, tipo 3. Opa! Poxa, tá indo rápido, né? Tá bom. Tipo, olha o valor que eu peguei agora, 0,29. 0,29. 1 sobre 0,29 é 3,5. Então, ele saiu de f de 1, que era 1, e foi lá para cima, né? Ele está aumentando, concorda comigo? A imagem está aumentando. O valor da imagem está aumentando, né? Se eu pego um pouquinho maior, tipo 4, 1 sobre 4, ó, se o x é igual a 0,25, 1 sobre 0,25 é 4, não é? Certo? Tá lá. Esse x aqui não tá errado. Isso aqui é 1 sobre x, tá? Deixa eu arrumar aqui já. Configurações. Básico. É 1 sobre x. Aqui não faz o sobre, né? Faz. Ok. Então, esses aqui são os valores da função no ponto. Então, para x igual a 0,2, certo? Para x igual a 0,2, 1 sobre 0,2 é 5. Então, para x igual a 0,2, que está mais próximo de zero, a função vale 5. Então, a função está assumindo valores maiores. Vou fazer uma simulação bem grandona aqui, por exemplo. Para o valor de x igual a 0,06, a função vale 17. Olha o tanto que está crescendo. Para x igual a 0,08, a função vale 13. Grandão. 0,01, a função vale 71. Vocês estão entendendo o que com esse gráfico? Que conforme eu me aproximo de zero, com valores à direita, ou seja, com valores positivos, essa função, como é a proporcionalidade inversa, ela cresce muito. Para valores muito pequenos, essa função fica muito, muito grande. Como eu estou falando de valores positivos, essa função vai ficar muito, muito, muito grande positivamente. Como que a gente denota isso? Quer dizer que, neste gráfico aí, né, com este gráfico aí, qual que é a notação? Limite de x tendendo a zero pela direita da função, que é 1 sobre x, isso aqui está crescendo muito, 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 muito positivamente. Então, isso aqui vai para mais infinito.
Mais infinito é um valor? Não. Ele só denota que para pontos próximos de zero, com valores positivos, a função explode positivamente. Ok? A função não converge, a função não vai para um número, ela explode. Estamos juntos? Sim? Analogamente, isso acontece para valores, para essa função, né? Para valores próximos de zero à esquerda, ou seja, com valores negativos. Não é muito difícil de ver isso, né? A função para valores próximos de zero pela esquerda, a função está indo para menos infinito, né? Sim? Então, quando é mais infinito, está crescendo no eixo OY para cima, para todo sempre. Menos infinito, crescendo no eixo OY para baixo, para todo sempre. Ok? Menos e menos infinito. Entenderam a ideia? Ok. O que está acontecendo, então? Vocês concordam comigo que se próximo de zero, à direita a função nunca vai tocar, vai crescer para todo sempre, positivamente, e à esquerda também nunca vai tocar, vai decrescer negativamente para todo sempre, a reta x igual a zero, essa reta aqui, que é o eixo AY, ela é um delimitador do comportamento da função. Concordam comigo? O zero não está no domínio, mas x igual a zero é uma reta, e essa reta delimita o comportamento da função. Certo? Estão todo mundo comigo? Essa reta, que é vertical, que delimita o comportamento da função, a gente chama ela de assíntota vertical. Está todo mundo comigo? Entendido? Formalmente, o que significa isso formalmente? Primeiro quadro. Como é que eu vou identificar uma assíntota vertical? Vou pegar um ponto que não está no domínio. Vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Vou pegar um ponto que não está no domínio. Ok? Pega um ponto que não está no domínio da função. Aí você vai olhar para o limite lateral à direita e à esquerda deste ponto da função. Ok? Limite lateral à direita e à esquerda da função. Se a direita ou a esquerda der mais ou menos infinito, tanto faz um ou outro. Pode ser a direita dando mais infinito ou menos infinito, pode ser a esquerda dando mais infinito ou menos infinito. Qualquer um desses. Se algum desses acontece, eu digo que a reta x igual a é uma assíntota vertical. Tá? Ok? Estão comigo? Então, x igual a zero aqui é uma assíntota vertical. Tá? Como é que eu fiz para identificar essa assíntota vertical? Eu fui exatamente no ponto que está fora do domínio. Tá? Fui para o ponto onde está fora do domínio. Quando eu olhei para os valores da função, para pontos fora do domínio, tanto à esquerda quanto à direita, e isso não converge para um ponto, ou seja, isso diverge, ou seja, isso aqui vai para, explode positivamente ou negativamente, ou vai para mais ou menos infinito, várias coisas do mesmo jeito. Se isso acontece, se isso diverge, eu digo que a reta x igual a é uma assíntota vertical. Lembrando que a assíntota é um delimitador do comportamento da função. A função não vai passar por lá nunca. Se a função vem para cá, se a função está vindo para cá, essa daqui é uma assíntota. Se a função está vindo para cá, para todo sempre ela vai chegar juntinho, mas nunca vai cruzar. Ok? O melhor desenho sempre para lembrar disso é a hipérbole. Lembrar que x igual a zero é uma assíntota vertical da hipérbole. Tá joia? Estamos comigo? É abstrato? É abstrato. Mas eu nem falei da definição formal. Tá? Que eu não vou usar epsilon e delta, nada disso. Nas notas tem. Mas eu quero que vocês entendam a essência de assíntota vertical. O que está dizendo isso para a gente? Tá? Para resolver esses limites, a aula de hoje vai contar para vocês como é que vocês resolvem esses objetos, tá? Que eu disse lá no começo que a gente não ia falar de cálculo infinitesimal, certo?
Mas eu disse que eu ia apresentar isso, e apresentar uma técnica quando a gente precisasse. Hoje é essa aula e hoje eu vou dar essa técnica também para resolver. Tamo bem? Então, tamo bem. Fechamos esse? Assíntota vertical, tá ok? Então, tá ok. Agora a gente vai falar, então, a assíntota vertical me conta do comportamento da função próximo de valores que não estão no domínio, certo? Certo. A assíntota horizontal vai contar para mim sobre o comportamento da função para quando x cresce muito positivamente ou muito negativamente. Tá? Sim? Então, sim. Vamos lá para o computador de novo? Aí é uma outra simulaçãozinha, mas com a mesma reta. Esse software que é livre, inclusive, vocês podem fazer assim com ele. Quando vocês escreverem, né, GeoGebra, vocês podem ir atrás de algum assunto específico. Tem vários professores que fizeram vários pacotes, tá? Então, por exemplo, se você quer ver sobre volume de sólidos de revolução, por exemplo. Aí você escreve lá, volume de sólidos de revolução. Vai ter um punhado de gente que já fez várias simulações em relação a isso, então tem muito material. Eu gosto bastante desse menino aí. Os monitores costumam usar com vocês, né? Ok, então vamos lá. Então vem comigo, estamos no mesmo universo. Agora nós vamos olhar para valores muito, muito, muito grandes positivamente, tá? Positivamente. Então, x igual a 1. Eita, já foi muito grandão, né? X igual a 2. Ó, para x igual a 2, 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5. Então, os valores da função estão ficando menores. Concordam comigo? Os valores da função estão ficando menores. Para x igual a 3, 1 sobre 3 é tipo 0,333. Então, o valor da função é mais menor de pequeno, né? Próximo, para x igual a 4, 1 sobre 4 é 0,25. Está ficando menor. Para 5, 1 sobre 5, 0,2. Ou seja, quanto maior é o valor de x, por exemplo, x igual a 0,61. Está vendo que a função, vou até dar um zoom aqui, ó. Poxa, menino, você não aumenta mais, não? Não está aumentando mais, no caso. Bom, eu não consegui dar um zoom maiorzão. Eu queria dar. Vamos ver se para ele maiorzão a gente consegue mais. Não. Vou diminuir a escala desse ponto. Por 2. Fala onde? Ctrl mais. Não? Não vai não. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, pelo valor da função, dá para entender, né? A função, olha só, para x igual a 96. A função f de 96 está dando 0,01. É próximo de zero, mas não é zero. Vocês concordam comigo? Não é zero. É próximo de zero. Aqui, pois é, essa escala aqui ficou ruim. Essa escala aqui ficou ruim. Tá bom, mas o que acontece se a gente olhar algebricamente, esquece esse gráfico aí. Se a gente olhar algebricamente, f de x, se f de x é igual a 1 sobre x, é igual a 0 alguma vez na vida? Existe alguma possibilidade? Existe alguma possibilidade de f de x sendo 1 sobre x ser igual a 0? Nunca, né? Ou seja, a função nunca vai tocar o eixo AX, concordam comigo? Era isso que eu queria mostrar graficamente, que não está indo. Mas vocês entenderam, né? Então, isso vale tanto para valores positivos, quanto para valores negativos, concordam comigo? É o mesmo rolê aqui, conforme eu vou aumentando negativamente x,
A função vai chegando próximo de zero também, vai assumindo valores cada vez menores, mas nunca vai atingir o eixo AX. Concordam comigo? De novo, por quê? Porque a função não possui raízes reais. Não existe nenhum x tal que 1 sobre x seja igual a zero. O que isso está nos dizendo? A reta y igual a zero, é um delimitador do comportamento da função. Concordam comigo? Para x maior do que zero, a função nunca assume zero, mas ela tá tendendo quando x cresce muito positivamente, a função tende a valores iguais a zero, mas nunca assume zero. Quando x cresce negativamente, a função tende a valores iguais a zero, mas ela nunca atinge x igual a zero. Ela nunca atinge zero, certo? Aí o valor da imagem nunca é zero. Novamente, a reta y igual a zero é um delimitador do comportamento da função. Ou a função está toda acima para valores positivos, ou está toda abaixo para valores negativos. Ok? Ok. Como é que a gente formaliza isso? Posso apagar aqui? Como é que a gente formaliza isso? Que agora eu vou precisar desse lado. Bom, eu digo que uma assíntota é horizontal se o limite de quando x tende a valores muito, muito grandes positivos da função vai para um número, ou para valores positivos ou para valores negativos, né? Tem que ir para algum número. E aí dizemos que ou y igual a b1, nesse caso, ou y igual a b2, nesse caso, são assíntotas né? Um ou outro é assíntota horizontal. Ok? Então, pode ser que só um desses aconteça? Pode ser. Pode ser que só um desses aconteça. Pode ser que os dois aconteçam com valores diferentes. Não tem problema, tá? Quer dizer que para valores muito positivos ela está indo para um lugar, para valores muito negativos ela está indo para outro lugar. Não tem problema nenhum. Tá? Agora, então está me entendido? A assíntota horizontal é para valores muito, muito grandes positivamente ou negativamente da função. Então, eu olho para x tendendo a mais ou menos infinito da função. Se isso der um número, y igual a esse número, é chamada assíntota horizontal. Beleza? Beleza. A assíntota vertical é o comportamento da função próximo a um ponto que não está no domínio. Tá? Então, eu tenho que olhar à direita e à esquerda desse ponto que está fora do domínio. É o limite da função olhando próximo de um ponto que está fora do domínio, à esquerda e à direita. Se isso for para mais ou menos infinito, eu digo que x igual a é uma assíntota vertical. Aqui eu tenho que divergir, lembra? Quando x vai para um número, o limite tem que divergir. Quando x está indo para mais ou menos infinito, o limite tem que convergir, tem que ir para um número. Sacou? É meio que intercaladinho isso. Tá? Pode ser que ajudem vocês a lembrar. Tá? Então, até agora, a gente tem esses dois tipos de retas, ok? Ok. Agora, pensa o seguinte. Pode ser que a reta delimitadora do comportamento da função não necessariamente seja paralela ao eixo AX. Tá? Pode ser que ela tenha uma inclinação. Um exemplo de gráfico de função que acontece... eu vou apagar aqui. Um exemplo de função que acontece isso é f de x igual a raiz de x, eu acho. Não, peraí. Ele é assim. Não é raiz de x. Raiz de x é um troço assim, que não é. Ele é x igual a 1.
Aí, caraca, eu não vou lembrar a lei de formação da função, mas eu lembro do gráfico dela. O gráfico dela é a seguinte. A gente pode só dar uma perturbação na função de proporcionalidade inversa, mas tudo bem. Tem uma função que o gráfico dela é exatamente esse daqui. Algum dos monitores se lembra? Eu acho, esse aqui eu sei que tem lá no livro de cálculo A. Mas, enfim, o que quer dizer? À direita, para x, quando o x cresce muito, isso aqui é y igual a x, e esse aqui é y igual a menos x. Tá? Quando o x cresce muito, os valores da função vão tendendo a essa reta y igual a x. Okay? Quando o x cresce muito negativamente, os valores da função vão tendendo a essa reta y igual a menos x. Tá? Então, eu tenho duas retas que são delimitadoras do comportamento da função, que não são paralelas ao eixo AX, ok? E, na verdade, positivamente é uma e negativamente é outra. Tá tudo certo, não tem nada de esquisito aqui. Tá? Essas retas que não são paralelas ao eixo AX, essas retas recebem um nome especial. Assíntotas oblíquas ou claramente inclinadas, né? Não é horizontal, então ela é inclinadinha. Raciocina comigo. Se a reta, se eu tenho uma reta que é paralela ao eixo AX, como é que ela é escrita? Ela é tipo y igual a um número, não é? Concordam comigo? Se eu tenho alguma inclinação, eu escrevo ela como sendo y igual a m vezes x mais n. Concorda comigo? Esse n é onde ela cruza o eixo OY, e esse m é o quão inclinada ela está. Concorda comigo? Esse aqui é chamado coeficiente angular ou taxa de variação, certo? Que é o quão ela está inclinada. Então, como é que a gente vai definir esse objeto assíntota oblíqua? Ela é uma reta dessa forma. Y igual a mx mais n. Tá? Ela é uma reta dessa forma. Eu tenho que medir o que é o coeficiente angular e eu tenho que medir o que é esse coeficiente linear, certo? É isso. Ok. Então, isso aqui eu chamo que é uma assíntota oblíqua da função. Como é que eu vou medir o quão a função está se aproximando de uma reta que é oblíqua? Eu faço a diferença entre a função e o eixo e a reta y igual a x. Tá? Se o quociente da função, como é que eu meço quão a função está inclinada? Eu olho para o quociente entre os valores da função e a reta y igual a x. Tá? O quão ela se aproxima dessa reta y igual a x. Tá? Em física, quem vê coisas de física, por exemplo, a gente tem um limite chamado limite fundamental, trigonométrico, que é seno de x sobre x. Para x próximo de zero, acho que é para x próximo de zero. Esse limite é igual a 1. O que significa esse limite ser igual a 1? Quer dizer que a função seno de x, para valores próximo de zero, está perto da reta y igual a x. Okay? Inclusive, eles falam isso, né? Tem uma linguagem mais ou menos nesse sentido. Que próximo de reto, próximo de zero, a função seno e a função linear, y igual a x, são iguais. Tá? Que uma se aproxima da outra, por isso esse limite dá 1. Quer dizer que os dois estão se aproximando. Estou falando bobeira? Alguém já viu isso? Não? Então, tá bom. Mas é isso que eu estou dizendo, tá? Próximo, para valores muito grandes. Quer dizer que lá no infinito, a função e a reta y igual a x, se elas vão para algum número, se esse quociente vai para algum número, esse número é exatamente o coeficiente angular dessa reta. Tá? Ok, se existir esse limite, aí eu faço. Na prática, como é que eu vou fazer na prática? Eu vou investigar se tem assíntota oblíqua. Venho e olho para esse limite. De f de x sobre x, para x indo para mais infinito e para menos infinito. Tá?
Suponha que um desses exista. Suponha que esse exista. Qual que é o próximo passo? Olhar para x tendendo a mais infinito para achar esse n. O que é esse n? É só jogar esse camarada aqui para dentro, né? F de x menos aquele valor que eu achei vezes x tem que ir para um número. Se for para um número, esse número é meu n. Tá? Então, aqui, nessa situação, eu tenho que, de pressuposto, eu tenho que analisar dois limites. Se um deles existir, eu venho para o próximo. Se os dois existirem, eu tenho que fazer os 4 limites. Tá bom? Então, tá bom. Então, se m e n existem, eu digo que y igual a mx mais n é uma assíntota oblíqua da função. Tá bem? Então, tá bem. Bom, eu estou falando de limite, né? Se eu estou falando de limite, eu preciso falar de propriedades de limites. Ok? Eu preciso falar de propriedade de limites. E aí vem, então, propriedade de limites. Eu já falei para vocês de limite à direita e à esquerda de um ponto, em um ponto, e agora eu introduzi para vocês limites para mais infinito e para menos infinito, né? Então, essas propriedades aqui são para qualquer tipo de limite que vocês virem na vida de vocês. As propriedades são, então, o A pode ser mais ou menos infinito, Azinho, né? Um ponto olhando para um ponto à direita, um ponto à esquerda e para o ponto, tá? Se o limite da função de x tendendo a esse A grande, que pode ser qualquer um desses valorzinhos, da função f e da função g existem, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites. No produto, se os dois existem, o limite do produto é o produto dos limites. Se os dois existem. Se os dois existem. Se os dois existem. E no produto, a gente vai ter uma particularidade que já eu apresento para vocês, tá? No quociente, se o limite da função de cima e da função de baixo existem, e do da de baixo for diferente de zero, o limite do quociente é o quociente dos limites. Existirem, para mim, significa ser um número diferente de zero. É um número diferente de zero. Tá? É um número diferente de zero. Por que isso? Porque se um for zero, o outro for infinito, dá um troço. Se um for infinito sobre infinito, é indeterminação. Zero sobre zero é indeterminação, tá? Existirem, para mim, é ser número diferente de zero. Ok? Ok. Tá bom. Aí vem algumas propriedades. Se eu tenho 3 funções, que elas têm um comportamento mais ou menos delimitado entre elas, por exemplo, parece que eu me arrependi de ter escrito tudo. Parece que sim. Pode apagar esse? Pode? Daí eu vou... Pode? Não? Tira uma fotinha, melhor. Pronto? Tá, beleza. Tá muito rápido, gente? Não? É que é conteúdo novo, né? Então, tenso vai ser, não vai ser suave, suave não ia ser, né? Mas tá dando para ir pegando, né? Tá dando para ir acompanhar, tá? Então, vamos lá. Essa situação, né, em que eu tenho 3 funções e que a imagem delas tem um certo controle, tá? Eu sei falar sobre algum intervalo em que as imagens da função f estão acima da função g, que está acima da função h. Ok? Então, eu tenho, sei lá, alguma coisa tipo assim. Pode ser tipo assim. Tá bom?
Se a função f e a função h são limitadas, ou seja, possuem limite para x tendendo a A, esse A pode ser mais ou menos infinito, pode ser um valorzinho olhando para ele à direita ou à esquerda do ponto, ou no ponto, tá? Se o limite da função de x tendendo a A, das funções extremais, né, da f e da h, existem e são iguais a um certo L, que é um número, isso força que o limite da função de dentro tenha o mesmo limite e seja igual a L. Isso aqui é chamado, é indutivo, né? Assim, faz sentido isso que eu estou falando, né? É esperado isso. Isso aí é um teorema chamado teorema do confronto ou teorema do sanduíche, tá? É só uma propriedadezinha aqui para a gente. Tá bom. Agora tem uma propriedade importante, que nos relaciona limite de produto de funções, ok? Lembra que eu disse que se o limite das duas funções existem, né? Se eles existem, ou seja, se eles são um número, e esse número é diferente de zero, o limite do produto é o produto do limite, né? Ok. Mas tem uma particularidade. Se uma dessas do produto vai para zero, tá? É limitado, mas seu limite é igual a zero. E a outra função, g, ela é limitada, lembra lá de seno e cosseno de função, que a gente falou que isso aí são funções limitadas, que está dentro de uma caixinha de -1 até 1? Lembra? Se eu tenho que uma dessas, das funções lá do produto é limitada, e a outra vai para zero, o limite do produto vai para zero. Tá? Uma ser limitada, a outra indo para zero, no produto isso vai para zero. Também não é muito estranho de se esperar que isso acontecesse. Ok. Agora, baseado lá nos nossos resultados para a função hiperbólica, né, para a função de proporcionalidade inversa, baseado nesses, a gente tem duas propriedadezinhas de limite que são muito importantes. Ele, para estudo de assíntota, é muito importante. Se aqui vocês quiserem tirar uma foto, colar num post-it, qualquer coisa, vocês precisam se lembrar deles, tá bom? Precisam. É o seguinte, se Azinho pititico é um número qualquer, tá? É um número qualquer. O limite de quando x tende a mais ou menos infinito, tanto faz, tá? Pode ser a mais ou pode ser a menos infinito. Da função um número sobre x elevado a n, esse n é um número natural, tá bom? Isso aqui vocês podem pensar, por exemplo, no caso que a é igual a 1 e n é igual a 1. Ou seja, eu estou na função proporcionalidade inversa, 1 sobre x. Tá? O limite de quando x tende a mais ou menos infinito, de 1 sobre x vai para onde? Não é zero? Que a gente viu lá pelo desenho, que a gente fez na simulaçãozinha? Não é zero? Isso é, na verdade, de maneira muito mais geral. Se o A lá em cima for qualquer número, então, se eu tenho 2 sobre x, quando x tende a mais ou menos infinito, vai para zero. Se eu tenho a função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais ou menos infinito, isso sempre vai para zero. Se eu tenho a função π sobre x elevado a 5, π sobre x elevado a 5, quando x tende a mais ou menos infinito, esse limite vai para zero. Sempre, sempre, sempre vai para zero. Tá? Pode ser mais infinito, pode ser menos infinito, esse A pode ser negativo, pode ser positivo. Tá? Mas esse n tem que ser um número, na verdade, tem que ser um número natural, tá? Ele não pode ser negativo, não. Tá bom? Estamos aprendido isso? X tendendo a mais ou menos infinito. Um número sobre um troço que cresce muito, é isso que esse limite nos conta. O limite de um número sobre um troço que está crescendo muito, um limite de um número sobre um troço que cresce muito, isso vai para zero. O limite de um número sobre algo que cresce muito, isso aqui vai para zero. O
O limite de um número sobre um troço que cresce muito, isso vai para zero. Observemos? Observemos. Agora vamos olhar o mesmo quociente, tá? O mesmo quociente, quando o x vai para zero pela direita ou pela esquerda. Porque, a princípio, isso poderia me dar uma indeterminação, né? Um número sobre uma coisa que vai para zero, isso é uma indeterminação ou não? Lembra que a gente nunca divide por zero, né? Então, eu não posso chegar aqui e substituir zero, que vai dar ruim. Ok? Por isso que eu tenho que olhar o comportamento do quociente, tá? Se eu fiz algumas coisas lá, e no quociente me deu um número sobre alguma coisa que está indo para zero, à direita ou à esquerda. Se essa coisa está indo para zero com valores positivos, à direita é de zero, e o número lá em cima for maior do que zero, só lembrar da hipérbole, isso aqui vai para mais infinito, certo? Um número sobre alguma coisa que vai para zero com valores positivos, isso sempre vai para mais infinito. Número positivo indo para zero com valores positivos, vai para mais infinito. Um número negativo sobre uma coisa que vai para zero com valores positivos, vai para menos infinito. Porque o número aqui de cima sendo negativo, ele vai mudar o sinal. Ok? Um número negativo sobre algo que vai para zero com valores positivos, isso vai para menos infinito. Porque esse menos aparece por causa do sinal daqui de cima. Tá? Então, o sinal importa, ok? O sinal importa. Agora, vamos olhar para valores indo para zero negativamente, tá? Tendendo a zero com valores negativos. Então, aqui embaixo está indo para zero com valores negativos. Se aqui em cima é um número positivo, positivo com negativo, negativo. Se aqui é um número negativo, aqui indo para um troço negativo, negativo com negativo, positivo. Certo? Um número sobre algo que cresce muito, positivamente ou negativamente, vai sempre para zero. Um número sobre algo que cresce positivamente ou negativamente, tá? Um número sobre algo que cresce positivamente, um número sobre algo que vai para mais ou menos infinito, esse quociente vai para zero. Um número sobre alguma coisa que vai para zero, com valores positivos ou negativos, isso pode ir para mais ou menos infinito. Vai depender do sinal do quociente. É isso que quer dizer isso aqui, vai depender do sinal do quociente. Se lá em cima é positivo e embaixo é positivo, vai para mais infinito. Em cima positivo e embaixo negativo, vai para menos infinito. Ok? Ok? Tá. Isso é muito importante. Muito, 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 muito. Tá? Então, tá bom. Aí, eu disse para vocês já nessa conversinha sobre indeterminações. O que são indeterminações para a gente? Indeterminações são, quando você vai olhar um limite, se você tem coisas do tipo infinito menos infinito, infinito vezes zero, zero elevado a zero, infinito elevado a zero, 1 sobre infinito, infinito sobre infinito, zero sobre zero, são todos tipos de indeterminações. Quando você identifica a indeterminação? Quando você bate o olho no limite, e aí você tenta substituir valores, sacou? Sem fazer nada, você só tenta substituir valores. Se der algum dessas listas, quer dizer que você tem uma indeterminação. Professora, como é que eu resolvo indeterminação? Você vai ter que fazer alguma manipulação algébrica. Alguma. Tá? Nesses nossos casos, a gente não vai precisar fazer isso, porque fazer manipulações algébricas é o calinho no pé de 6. Por isso que eu tirei isso do currículo de vocês. Currículo não, da ementa. Tá? Da ementa para a gente fazer efetivamente. Mas, então, quando você cair em determinações tipo essa e tipo essa, a gente tem a resolução para elas, que é o que a gente chama de regra de L'Hopital. Tá? Regra de L'Hopital, Jesus. Regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital vai acontecer quando você estiver analisando o limite do quociente de duas funções. Tá?
Se a função de cima e a função de baixo possuem limites iguais, tá? Os dois vão para o mesmo camarada. Esse camarada pode ser zero, pode ser mais infinito ou menos infinito, tá? Posso ter, inclusive, infinito sobre infinito, por exemplo, mais infinito sobre menos infinito, não tem problema, tá? Posso ter infinitos distintos, não tem problema não. Mas entra nessa categoria aqui de indeterminação, certo? Entra nessa categoria. Como é que você resolve uma parada tipo essa? Um limite de infinito sobre infinito ou zero sobre zero? O L'Hopital vai dizer assim, fala, olha, você pega esse limite, deriva a função de cima e deriva a função de baixo. E analisa esse novo quociente, tá? Se depois que você derivou esse novo quociente, a derivada do quociente não, a derivada da função de cima sobre a derivada da função de baixo, não é a derivada do quociente. Se depois que você aplicou esse limite, ainda der indeterminação, pode continuar fazendo L'Hopital, não tem problema, pode continuar fazendo L'Hopital, tá bom? Então tá bom. Tamo junto? Esse é o conteúdo. Hoje vocês vão precisar disso para fazer gráfico. Tá? Então vamos fazer gráfico? Dá um tempinho para mim para eu beber uma água, que daí eu vou apagar aqui. Vou fazer, do mesmo jeitinho que eu fiz na aula passada, vou fazer um esqueleto dos passos a passos do que a gente precisa fazer para fazer gráfico de função. E aí a gente vai pegar um gráfico e vai fazer junto. Tá bom? Então tá bom. Vamos lá? Então vamos lá. Vou apagar de cá. Vou apagar? Então, vamos fazer gráfico de funções reais. Bom, que são contínuas, né? Senão não faz sentido nenhum. Ok. Primeira coisa, lá em intervalo fechado, a primeira coisa que a gente tinha que a gente extraía da função era todas as informações que a função nos dava, certo? Lá a gente extraía todas as informações. Aqui, como é que a gente vai ver isso? A primeira coisa é saber qual é o domínio da função, ok? Preciso saber quem é o domínio da função, e nesse sentido, nesse momento, faz todo sentido isso, né? Lá quando era intervalo fechado, já estava dado o intervalo, né? Mas aqui a gente precisa saber com concretude qual que é o domínio da função. Tá? Então, o primeiro passo é o domínio da função e saber os pontos de toque da função no eixo AX e no eixo AY, ok? Onde ela toca em OY, onde ela toca em OX, tá? Isso daqui é herdado lá do gráfico de funções em intervalos fechados, tá? Essa daqui é uma propriedade herdada de lá. Ok, tem mais alguma informação que a função, sem fazer nada, nos proporciona? Não, né? Tem mais nada. Vou pegar isso aqui. A gente vai fazer o gráfico de uma função hoje. Eu acho que já caiu em alguma prova. Eu acho ele bonitinho, acho que eu coloquei já em alguma prova. Não tenho certeza, não. E o legal dele é que dá para fazer perturbações no gráfico e obter vários deles.
Então, vamos lá. Qual que é o gráfico de função que a gente vai fazer? F de x igual x ao quadrado sobre x mais 1. Ok? Vou fazer o gráfico dessa função. Vamos lá? Pelo primeiro passo lá do quadro 3, o que a gente faz? Domínio da função. Qual que é o domínio dessa função? Todos os reais menos 1 menos 1. Ok? Tranquilo para todo mundo? Tranquilo, né? Porque se o x for igual a menos 1, zero denominador. Se divide por zero, nunca nessa vida, tá? Então, a gente tem que tirar a possibilidade de x ser igual a menos 1. Alright. Mais esse passo, o que mais que eu preciso achar? Os pontos de toque da função no eixo AX e no eixo AY, né? No eixo AY, f de 0 é 0. Quando que f de x é igual a 0? Somente quando x é igual a 0, né? Então, já está aqui também, né? Então, acabou. Esse aqui eu não preciso nem colocar. Tá? Vocês já entenderam que a única raiz dela é 0, então não preciso repetir informação. Mais alguma coisa que só a função consegue nos dar? Só bater o olho dela nos dá de informação? Não, né? Então, agora a gente começa a derivar. Ok? Então, o próximo passo... O próximo passo é derivar a função. Em que você deriva a função, você já olha para o domínio da função. Tá? Ok? Ok. Então, vamos derivar e achar o domínio da função. Essa função é um quociente, derivada de quociente, como é que é? Derivada da primeira vezes a segunda sobre o quadrado da segunda. Muito que bom. Tá? Aqui é menos, tá? Ok. Bom, sugiro novamente que na prova, se vocês quiserem, mesmo nessa etapa aqui, que eu já considero ela como mais avançada no curso, mesmo se nesse momento vocês quiserem colocar indicando a derivada, vocês podem colocar, tá? Pode colocar. Mas se não quiser e quiser fazer direito, se garantir, vai ser feliz, tá bom? Então, tá bom. Derivada de x ao quadrado, 2x vezes x mais 1, menos x ao quadrado, derivada de x mais 1, 1, não bota nada, sobre x mais 1 ao quadrado, isso aqui é igual 2x ao quadrado menos x ao quadrado, sobra só um x ao quadrado, mais 2x. Então, eu vou colocar um x em evidência, pode ser? Não, deixa ele assim, tá bom. Sobre x mais 1 ao quadrado. Dica da vida, da vidinha. Desenvolve esse camarada aqui embaixo de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque você já vai bater o olho nele aqui, a função do jeito que está aqui, você já sabe quem é o domínio dela, você não sabe? Quem que é o domínio dessa função? Quem é o domínio dessa função? Todos os reais menos o menos 1 de novo, que é igualinho que nem que o domínio da função. Tá? Okay? Então, aqui embaixo, deixa quietinho. A gente ainda vai ter que derivar de novo, né? Então, quando eu for derivar de novo, é mais fácil eu derivar
uma regra da cadeia, que vai cair aqui, né, uma regra da cadeia, do que ficar derivando uma soma, e aí depois eu tenho que abrir aquele quadrado, colocar no quadrado. Nossa Senhora, faz isso não, tá bom? Então, diquinha da vida. Tamo junto até aqui? Tamo junto até aqui. O que mais que a função derivada de uma função pode nos contar sobre ela? Próximo passo é sempre olhar para os pontos interessantes, né? Quem são os pontos interessantes que a minha função derivada pode me dar? São os pontos críticos, né? Como é que eu acho o ponto crítico? Tem duas possibilidades. Se o domínio da minha função for igual ao domínio da minha função derivada, eu acho as raízes da função derivada. Okay? Se o domínio da minha função for diferente do meu domínio da função derivada, eu tenho que ir atrás dos camaradas que deixam que estão no domínio, mas que não estão na derivada, tá? Então seriam os x's que estão no domínio da função, mas que não estão no domínio da função derivada. Ok? Essa é a definição de ponto crítico, né? Ou são os pontos em que a derivada é igual a zero, ou os pontos em que a derivada não está definida. Não é isso? Okay. Spoiler. Ou dica para prova, sei lá. Spoiler. Vai cair coisa assim não, tá? Mas vocês precisam saber dessa possibilidade, ok? Tá? Não são funções muito difíceis que acontecem isso. Não são funções muito difíceis, por isso vocês precisam saber, tá bom? Mas a gente costuma, em geral, colocar esse tipo, tá bom? Então tá bom. Então agora vamos achar os meninos críticos. Vou juntar um pouquinho mais, porque eu vou fazer estudo de sinal. Pontos críticos, né? Vou pôr só PC. Bom. Aí a gente começa assim. Como o domínio da minha função é igual ao domínio da função derivada, é suficiente fazer isso. Ok? Quem é a função derivada? Esse menino. Esse menino aqui, a gente pode deixar ele mais bonitinho, sem desenvolver o denominador. Dá para colocar o x em evidência, né? Então, já bota o menino ali em evidência para facilitar a sua vida, porque você pode facilitar, por que não? Ok? Quando que um quociente é igual a zero? Quando o numerador é igual a zero, né? Então, é suficiente achar quando que x vezes x mais 2 é igual a zero, né? Olha só o que vocês já fizeram na vida de vocês. Vocês já deixaram o menino aqui fatorado. Ai, que ótimo. Né? Ótimo. Quando que esse quociente aqui é igual a zero? Quando x é igual a zero, ou x igual a menos 2. Pergunta que não quer calar. 0 e menos 2 são pontos do domínio? O 0 está aqui? Tá. O menos 2 está aqui também? Então está tudo certo. Então eles de fato são pontos críticos, tá? Okay. Então, esses camaradas aí são os pontos críticos. Deixa eu fazer diferente. PC, menos 2 e 0. Ok.
Próximo passo. Se eu tenho os pontos críticos, eu vou atrás de... O que mais que a função derivada me dá de informação? Crescimento e decrescimento de função, não é? Sim? Sim. Então, o quarto passo. Crescimento e decrescimento de função. E de brinde a gente já tem os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Locais, a gente não está preocupado com globais, tá? Globais a gente está mais preocupado só por causa de intervalo fechado, ok? Intervalos quaisquer, para qualquer domínio da função, a gente não está preocupado, tá bom? Então tá bom. Como é que a gente acha esses camaradas aqui? Crescimento e decrescimento, pontos de máximo, ponto de mínimo. E estuda o sinal da função derivada, ok? Então, vamos lá estudar o sinal da função derivada. Como é que a gente vai estudar o sinal da função derivada? Pensa aqui comigo. Essa aqui é a função derivada, certo? Se eu quero estudar o sinal de um quociente, como que se comporta o sinal do quociente de uma função? É olhar o sinal do de cima e do de baixo, certo? Concordam comigo que aqui embaixo, independente dos pontos lá do domínio, aqui embaixo dá sempre positivo, porque está sobre o quadrado? Sim? Então, independente dos pontos lá do domínio, não vai alterar o sinal da função derivada, o quociente, o quocientado, certo? O camarada lá de baixo, o denominador. Porque ele é sempre potência par. Se é potência par, não altera o sinal. Se fosse ímpar, alteraria. Ímpar aí a gente teria um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas como eu quero estudar o sinal do quociente, o camarada aqui de baixo tendo potência par, ele não vai alterar o sinal. Independente dos valores de x que você coloca aqui, isso aqui é sempre maior do que zero. Então, não altera o sinal. Tá? Então, porque isso aqui em cima, quando aqui em cima dá negativo, negativo sobre positivo, negativo, prevalece o sinal de cima. Positivo sobre positivo, positivo. Então, vai sempre prevalecer o sinal do de cima. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. De baixo não altera o sinal da função. Tá, então basta estudar o sinal desse produto. Concordam comigo? Basta estudar isso aqui. Por isso que eu disse para não abrir o camarada aqui embaixo. Tá? Não abre não, deixa ele assim. Beleza. Tá bom. E aí, o que a gente faz? Naquela retinha, então, eu vou estudar o sinal desse produto. Tá? Para estudar o sinal desse produto, nessa minha retinha, eu tenho que pôr para além, eu tenho que colocar os pontos que estão fora do domínio e os pontos críticos. Tá? Então, vamos lá. Na minha retinha... Aí a retinha eu tenho que estudar para a função x, estudar para a função x mais 2. Aí eu venho para a função derivada e concluo lindamente para a função f, né? Nessa retinha, quais são os pontos interessantes? Quais são os pontos importantes para a gente colocar nela? Os pontos que estão fora do domínio, né? Porque eu preciso saber o que acontece se os pontos não estão no domínio, a função não está definida. Se a função não está definida, muito menos a função derivada está definida nele, né? Okay? Então, não faz sentido analisar o sinal da função para pontos que estão fora do domínio. Então, eu tiro os pontos que estão fora do domínio e tiro os pontos críticos também. Okay? Quer dizer, e marco os pontos críticos, né?
Que daí eu vou entender se ele vai ser de máximo ou de mínimo, ok? Então, eu venho aqui. Quem é ponto que está fora do domínio? É o menos 1. Bolinha aberta no menos 1. Porque eu quero saber o comportamento da função próxima dele, tá? E aí eu tenho que olhar para os pontos. Menos 2 vai estar mais para cá, né? Então, menos 1 vai estar tipo aqui. Tira ele em todo mundo, que ele não está no domínio. E coloca os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Menos 2 e 0. Menos 2 e 0. Ok? Agora a gente pode brincar. Bora lá. Para a função x, ela é sempre maior que 0 se o x é maior do que 0. Então, para x à direita de 0, isso aqui assume valores positivos. E para valores... ficou ruim isso aqui, pô. Então, isso aqui é maisinho, né? Valores positivos, e à esquerda sempre valores negativos. X mais 2. Para x à esquerda de menos 2, para x à esquerda de menos 2, tipo, menos 3, tá? Menos 3 aqui dá valores negativos. E à direita sempre positivo, né? Por que é suficiente fazer isso? Porque vai ser uma reta, né? Ela não vai cruzar de novo o eixo. Então, vai se prevalecer o sinal. Tá? Ok. Agora, na função derivada, como esse camarada aqui não interfere, é só fazer o produto dessas duas, né? Então, vamos lá. Menos com menos. Não ouvi? Mais. Menos com mais. Menos com mais. Mais com mais. Nesse caso aqui, perto do menos 1, deu tudo menos. Poderia ser mais e menos, tá bom? Não é regra. Agora, se a derivada tem sinal positivo, a função f é crescente. Se a derivada tem sinal negativo, a função f é decrescente. Se a derivada tem sinal negativo, a função f é... Se a derivada tem sinal positivo, a função f é... Okay? Percebam que a função vem decrescendo, dá um pulo em menos 1, depois ela volta decrescendo, né? Olha que bizarrice. Então, tá bom. A gente já pode escrever, então, intervalo de crescimento e decrescimento e concluir pontos de máximo e de mínimo também, não é? X igual a menos 2 é ponto D. X igual a menos 2 é ponto D? Máximo. Menos 1 não é nada porque ele está fora do domínio. X igual a 0 é ponto D? Acabou. 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 F cresce de menos infinito até menos 2, união com 0 até mais infinito. F decresce de menos 2 até menos 1, depois de menos 1 até 0. Todo mundo aberto, tá? Não posso fazer assim direto, porque o menos 1 estaria no intervalo e o menos 1 não está no domínio. Então, tem que fazer picadinho, tá? Deixa eu já escrever aqui. F cresce. Tá? F cresce onde? Vem crescendo de todo sempre, amém. De menos infinito até menos 2. Aí, depois, ela passa a crescer, união, de 0 até mais infinito. Aí, a função f decresce. Eu podia ter jogado isso aqui mais para lá, dado mais espaço aqui. Faz parte da vida. Cadê esse? Então, f cresce de menos infinito até menos 2, união
com 0 até mais infinito. F decresce de menos 2 até menos 1, depois de menos 1 até 0. Quem são os pontos de máximo? Local, menos 2. Quem é ponto de mínimo local? 0. Pronto. Acabou. A função derivada me dá mais alguma informação? Não, né? Então, a gente pode ir para a segunda derivada. Pega a segunda derivada, já acho o domínio dela. O que mais? Que é o próximo passo depois de derivar a função derivada? Acho os pontos interessantes, né? Que são os candidatos a pontos de inflexão, né? Bom, esses são candidatos. Mas como é que eu me certifico dos pontos de inflexão? Quando eu acho a concavidade. Estou preocupada com o tempo. Okay. Isso aqui é tudo que a segunda derivada me dá, né? Então, vamos fazer isso. Bora fazer tudo isso. Derivada segunda. Para derivar a função derivada, talvez seja mais interessante pegar isso, tá? Talvez seja mais interessante. Derivada do de cima. Fala para mim que eu escrevo. 2x mais 2 vezes a de baixo, x mais 1 ao quadrado, menos a de cima, x ao quadrado mais 2x, vezes a derivada da de baixo, que é uma regra da cadeia, né? Como é que é a regra da cadeia? Como é que é a de baixo? 2 vezes x mais 1, a derivada de x mais 1 é 1, não precisa pôr. Sobre o quadrado do de baixo, x mais 1 à quarta. Ok? Vamos dar uma ajeitadinha. Mínima, mas dá uma ajeitadinha. Olha só para você ver aqui, que legal. Olha só para você ver aqui, ó, que legal. Eu tenho 1x mais 1 aqui, tenho 1x mais 1 aqui, e tenho 1x mais 1 aqui, não é? Certo? Posso dar uma eliminada, posso cancelar com um deles, né? Então, eu vou cancelar um do camarada aqui, com um do camarada aqui, com um do camarada aqui, que embaixo sobra 3. Ok? Vamos ver o que é que me resulta nisso. Vai ficar 2x mais 2 vezes x mais 1 menos 2x ao quadrado menos 4x, certo? Certo. Sobre o x mais 1 aqui. Tá, aqui eu consigo dar uma arrumadinha. Que eu tenho 2x... Ah, massa. Aqui 2x ao quadrado vai embora, né? Esse camarada aqui vai embora com esse camarada aqui, certo? Nesse produto aqui. Aí, 2x aqui, com um desse aqui, fica menos 2x. Massa. Agora sobrou, ok?
com mais 2x aqui, vai embora também. Ok, então vai sobrar só mais 2 aqui. Tá, beleza. Então só sobra mais 2 ali em cima. Eu fiz rápido para a gente não gastar tempo, tá? Mas o que eu fiz foi o seguinte. 2x ao quadrado, mais 2x, mais 2x, mais 2, estou fazendo essa distributiva, menos 2x ao quadrado, menos 4x, ok? 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado vai embora, ok? Mais 2x com mais 2x, mais 4x, vai embora aqui esse menos 4x, ok? Sobra só mais 2 lá em cima, né? Então, aqui sobra só mais 2. Sobre esse camarada aí ao cubo. Mais 1 ao cubo. Certo? Certo. Domínio dessa função é o mesmo que da função f, que é o mesmo... Mesma coisa. Ok. Pontos interessantes. Candidatos a ponto de inflexão. Tem algum candidato? Seria quando a segunda derivada é igual a zero, não é? Não há, né? Não tem candidato. Porque quando que um quociente é igual a zero? Quando o numerador é igual a zero. 2 não é igual a zero, então não tem. Então, não tem candidatos. Mas vamos nos certificar que, de fato, essa função não muda de concavidade, né? 7. Concavidade. E os pontos de inflexão. Para olhar a concavidade, a gente tem que estudar o sinal desta função, certo? Novamente, o numerador vai interferir no sinal, nesse caso? Não, né? 2 é sempre positivo, não altera em nada. Então, basta estudar o sinal do denominador. Concordam comigo? Aí, vocês podem fazer um monte de jeitos, tá? Você pode olhar, por exemplo, como sendo o seguinte. Olha só para você ver. Se x mais 1 for maior do que zero, x mais 1 ao cubo é maior do que zero, e, portanto, f duas linhas é maior do que zero. Concordam comigo? Sim? X mais 1 for maior ou igual a zero não pode ser, né? Se for maior do que zero, então, isso aqui quer dizer que a f duas linhas de x é maior do que zero, né? Ok? Sim? Sim. O que quer dizer x mais 1 ser maior do que zero? Quer dizer que x está à direita de menos 1, não é isso? Ok? Tá. Agora, se x mais 1 for menor do que zero, quer dizer que x menos 1 ao cubo também é menor do que zero, não é? Se x menos 1 ao cubo é menor do que zero, quer dizer que f duas linhas de x é menor do que zero, certo? Então, se x mais 1 for menor do que zero, quer dizer que o f duas linhas de x também é menor do que zero, ok? O que quer dizer x mais 1 ser menor do que zero? Quer dizer que x é menor do que menos 1. Ok? O que a gente está vendo? A gente está vendo a seguinte retinha. Para x igual a menos 1, que está fora do domínio, né? Em x menos 1, a função está mudando de concavidade. Concorda comigo? Vai ter concavidade voltada para cima, porque a segunda derivada é positiva. Isso à direita do x menos 1. Vai ter concavidade voltada para baixo, à esquerda de menos 1, porque a segunda derivada é negativa. Aqui faz assim. Ok?
A função mudou de concavidade, não mudou? Em x menos 1. Mas x menos 1 é um ponto do domínio? Não. Então, ele não é ponto de inflexão. A função muda de concavidade nele, mas ele não é ponto de inflexão, porque ele não é ponto do domínio. Ok? Então, ok. Então, de fato, não havia nem candidato, porque o único candidato era um ponto que não era do domínio, né? Tá? Então, ok. Acabou-se aí. Mais alguma coisa da segunda derivada? Não. Então, agora vamos para as assíntotas, que foram o tema da aula de hoje. E aí, vamos. A gente acha as assíntotas que podem ser verticais, assíntotas horizontais e assíntotas oblíquas. Talvez não ter passado o vídeo, a gente tenha perdido tempo, viu? Foi bom esse teste. Tá bom? Então, vamos. Vamos para o quadro 2, né? Assíntotas verticais. E aí, a gente já vai começar a dar uma... diminuir a escrita, tá? Para evitar fadiga. Assíntotas verticais. Também eu vou fazer tudo junto em um só. Assíntotas verticais. Como é que eu identifico as assíntotas verticais? Pego os pontos que não estão no domínio. Quem é que está fora do domínio? Menos 1. Pego os pontos que estão fora do domínio e olho para os limites à direita e à esquerda dele. Os limites da função à direita e à esquerda dele. Quem é a função? Ok. Tá bem que esse limite é facinho. Vem comigo. Quando x tende a menos 1 para valores positivos, tá? A menos 1 à direita, para valores quer dizer, para valores à direita dele, tipo menos meio, tá? Tipo menos meio. Quando x tende a menos 1 para valores à direita, tipo menos meio, aqui vai para 0, mas vai para 0 com valores positivos, concorda comigo? Sim? Então, isso aqui vai para 0 com valores positivos. Tá? Quando x tende a menos 1 à direita, bom, se vai para menos 1, esse valor aqui sempre vai para um número, certo? E esse número é sempre maior que 0, não é isso? Um número sobre algo que vai para 0, positivo e positivo, esse quociente vai para mais infinito. A análise é só essa. Só isso. Só isso real. Tá? De novo, aqui embaixo. Quando x tende a menos 1 com valores à esquerda, tipo menos 2, tá? Menos 2 mais 1, aqui está indo para valores negativos, não é? Então, ele vai para 0 com valores negativos. Ok? Aqui em cima, ele vai para um número, né? Um número qualquer. E esse número vai ser sempre maior do que 0, porque está no quadrado. Positivo, ó, um número sobre algo que vai para 0, diverge, né? Vai para mais ou menos infinito. Positivo com negativo, negativo. Então, isso aqui vai para menos infinito. É só isso a análise. De verdade verdadeira. Tá? Conclusão. Isso daqui eu tenho que x igual a menos 1, então, é assíntota vertical.
se acabou-se. Tá? Assíntota horizontal. Como é que eu faço para a assíntota horizontal? Eu olho x para mais infinito e para menos infinito, certo? Então, limite de x tendendo a mais infinito e limite de x tendendo a menos infinito de quem? Da minha função. Quem é a função? X ao quadrado sobre x mais 1, x ao quadrado sobre x mais 1. Ok. Aqui em cima, está indo para mais infinito sobre mais infinito, não é isso? E embaixo também, né? Está indo para mais infinito sobre mais infinito. Quando o quociente quando a gente tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, a gente aplica L'Hopital, né? Como é que a gente aplica L'Hopital? Deriva a função de cima sobre a derivada da função de baixo. Qual que é a derivada da função de cima? Derivada da função de baixo? Não tem. Já dá para aplicar o limite? Dá, né? Quando x vai para mais infinito, 2 vezes uma coisa que vai para mais infinito, vai para mais infinito. Não altera nadinha. Ok? Embaixo, também está indo para mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Como é que você resolve isso? L'Hopital. Ai, Jesus na cruz. Eu não vou conseguir terminar esse coisa aqui com vocês não, tá? Aqui também vai dar 2x, tá? 2 vezes um troço que está crescendo muito negativamente, continua crescendo muito negativamente. Esse limite não deu um número, porque aqui quando diverge tem que ir para um número, tá? Não deu um número, então quer dizer que não tem assíntota horizontal. Okay? Okay. A gente precisa analisar a assíntota oblíqua. Faltam 5 minutos. Ai, Jesus amado. Eu faço rapidinho, mesmo que vocês entendam pouco. Mas vamos lá. Limite, assíntota oblíqua, né? Gente, depois disso é só juntar todas as informações e colocar no gráfico, tá? Depois disso é só isso. Limite de x tendendo a mais ou menos infinito da função x ao quadrado sobre x mais 1 sobre x, né? Copio o primeiro vezes o inverso do segundo, isso aqui vai descer, né? É isso. Aqui. Ah, é lindo. Isso. Então, aqui em cima eu tenho um x, aqui embaixo eu tenho um x. Vai embora esse x aí. Está indo para mais infinito em cima e embaixo. Deriva, né? L'Hopital. Está indo para mais infinito aqui, está indo para mais infinito aqui. Deriva, vai para 1 sobre 1. Limite de 1 sobre 1 é 1. Então, não tem nada. Fizeram uma carinha, melhor eu fazer isso. L'Hopital, limite de x tendendo a mais infinito, porque quando você substitui, aqui está indo para mais infinito sobre mais infinito, indeterminação. Como você resolve? L'Hopital. Deriva a função de cima dá 1, deriva a função de baixo dá 1. Limite de um número é ele mesmo. Posso fazer isso para menos infinito também, não vai alterar nadinha. Então, eu tenho que o meu m é igual a 1. Okay? Vamos achar o coeficiente linear. De x tendendo a mais infinito. De quem? Da função menos m vezes x. Ok? Okay. Bom, esse daqui é limitado, esse aqui é o limitado. Limite da diferença é a diferença dos limites. Então, fica limite de x tendendo a mais infinito. Ou se não, a gente pode... pode tirar um menino disso. Faz o seguinte. Tira o menino disso aqui, né? Tira o MDC desse camarada aí.
limite de x tendendo a mais infinito, vai dar o quê? Sobre x mais 1, quando você fizer as alterações algébricas, vai só aparecer um menos x aqui em cima, tá? Aí, de novo, essa. Mais ou menos infinito vai dar a mesma coisa. Aqui, quando você coloca mais ou menos infinito, tá dando mais ou menos infinito, né? Indeterminação de novo. L'Hopital again. Vai para onde? Limite de x tendendo a mais ou menos infinito. Aqui, derivando dá menos 1, derivando dá 1, tá? Vai para onde? Menos 1. Qual que é a conclusão? Esse aqui é meu n, ok? Qual que é a conclusão? Y igual a mx mais n é assíntota oblíqua. Ok? Eu queria fazer esse gráfico. Não dá. Eu vou fechar pelo menos aqui e tento fazer com vocês aqui atrás, tá? Fiquem bem todos, se cuidem e até a próxima.